Bom dia! Hoje é dia 23 de fevereiro de 2025 e eu sou o Gelson Vieira. Sou a Carmen Matos, sejam bem-vindos nesse domingo pré-carnaval, né? Pré-carnaval? Não, é pré-carnaval? É, pré-carnaval. Semana que vem é o carnaval e eu adoro carnaval, mas aqui achar carnaval é uma A dificuldade. gente não. Se a gente não fica ligado aí no Brasil, a gente nem sabe que está Nem acontecendo o sabe, carnaval, né? é uma coisa. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E tem muita coisa para falar. É a parábola do festim de bodas, ela é uma parábola interessante. A porta estreita, que para a gente aí fazer o bem é porta bem estreita, né? Nem todos os que dizem Senhor serão entrarão no reino dos céus. Não adianta falar da boca para fora, tá? E também dar-se àquele que tem, e dizendo assim que quem está conhecendo a lei vai se pedir muito. E a gente vai falar isso depois de uma oração aqui que a Carmen vai falar e depois do nosso Pai Nosso e Ave Maria. Boa tarde a todos. Olha que quanta gente chegando. Muito bom ter a companhia de vocês, né, nesse domingo. Então eu peço que vocês fechem os olhos, se acomodem, para que o seu corpo fique bem confortável e trazendo a sua consciência para a sua respiração profunda, lenta, deixando os seus pensamentos de lado e convidando a sua mente a focalizar nesse momento aqui agora, nessa respiração. E peço que vocês me acompanhem nessa oração mentalmente. Amado Mestre Jesus, nesse momento sagrado em que nos reunimos para estudar e refletir sobre os ensinamentos do seu Evangelho, elevamos nosso pensamento ao alto, buscando sintonia com os bons espíritos que nos acompanham nessa jornada de luz. Que a tua paz envolva esse lar, purificando nossos corações e fortalecendo a nossa fé. Que possamos compreender com humildade e amor a lição que hoje nos é oferecida, entendendo que o chamado do Pai é para todos, mas a escolha de seguir pelo caminho do bem depende da nossa vontade e esforço. Nos auxilie, Senhor, a abrir nossos corações para a verdadeira renovação e que saibamos reconhecer em cada desafio uma oportunidade de crescimento espiritual e em que os espíritos de luz nos inspirem e nos fortaleçam, para que possamos ser dignos trabalhadores da tua seara, cultivando em nossas vidas os frutos do amor, da caridade e da verdade. Somos gratos por esse momento de aprendizado e elevação. Entregamos a ti, Senhor, nossos anseios e esperanças, confiando que, com a sua luz, seguiremos firmes no caminho da evolução espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. Bonito, hein? Vamos agora fazer uma oração do nosso Pai Nosso, da nossa Ave Maria. Juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja.
Bom, muito bonita essa oração. Hum. Bom, então o capítulo hoje é o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E como na sua oração inicial, o Pai, né, nos chama em várias situações, nos chama a trabalhar, né? São diversos os convites, das mais diversas formas. E cabe a nós, o escolhido, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos se dá em função da vontade de querer trabalhar no bem. Não é uma opção que alguém diz, não, aquele ali, apesar de ter feito isso, eu vou escolher. O escolhido é através da nossa atitude. E a primeira parte do Evangelho fala essa história da festa do festim de bodas que Jesus colocou, né? Ele dizendo que um rei, né, o reino de Deus se assemelha a um rei que foi chamar, né, os habitantes da cidade para festim do seu filho, né? E aí toda essa Festim? O que é festim? festim é uma festa de casamento, Uhum. né? Então, é tudo uma metáfora para dizer que o casamento era a união da alma de cada um com o Criador. O casamento simboliza essa vinda de Jesus, né? Que era a festa de casamento, que era Jesus vindo junto a nós, nos convidando a trabalhar no bem. Então saíram esses servos e colocou aqui que muitos deles não deram a menor importância para os servos. Né? O rei mandou dizer que estava tudo preparado para eles e eles não deram a menor importância, que é um reflexo de que nós muitas vezes recebemos um convite e nos deparamos com as nossas rotinas do dia a dia e dizemos, não, não vou, não tenho tempo para isso, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou parar para fazer um evangelho no lar, uma oração, eu vou parar para fazer, então não tem tempo para isso. Então, e aí depois também colocou que esse reino mandou de novo mais outros servos para serem chamados. E muitos desses servos foram mortos. E aí é uma alusão a muitos dos mártires que vieram à Terra e que foram, né, executados, queimados em fogueira viva, estando vivos. Por quê? Porque há essa incompreensão por parte de quem recebe a mensagem. Não só, no caso aqui que diz da morte, mas a sua total ignorância de não querer ouvir alguém trazendo uma mensagem do bem, né? Então essa festa do festim fez isso. E nessa festa tem um simbolismo, que existia uma roupa, hoje eu estou com uma roupa mais especial, porque ontem eu fiz um casamento, e algumas das pessoas que estão aqui presentes contribuíram, foi uma coisa profundamente emocionante, né? Um casal de brasileiros me convidou para eu poder fazer a cerimônia e nós durante 2 semanas ficamos preparando, eu, a Carmen, eu mandei recado para muitas pessoas dizendo como é que o seu casamento funciona. E aí foi uma experiência muito rica. Isso tudo para dizer a minha túnica branca, que na festa do festim tem essa história que o rei entra e encontra alguém sem a túnica nupcial, significando sem a reforma íntima, né? Tudo é um simbolismo. Então ele encontrou alguém ali que estava destoando com as pessoas que já tinham sido aceitas naquela festa. E aí ele viu que ali não tinha aquela túnica branca representando a reforma íntima. Então ele foi tirado daquele ambiente, levado novamente para fora para que ele continuasse seguindo as suas provas e expiações, quer dizer, aquela escola da terra que traz para a gente ensinamentos primeiro sempre através do amor, né? A gente sempre tem a possibilidade de aprender algo pelo amor, mas se não aprende pelo amor, vai ser pela dor, né? Aquela velha história que eu coloco aqui na América você tem que parar o carro no lugar certinho para fazer a limpeza da rua. A cidade podia mandar uma cartinha muito amorosa dizendo, olha, amanhã a gente vai fazer a limpeza do carro, por favor, tenha consciência e tire o carro.
tentou pelo amor. Deixaram o carro lá, o que acontece? A gente toma uma bela multa, né? E aí a dor vem consertar a gente, né? Então, essa é a coisa. A Você tem dor, alguma coisa para a falar dor que eu do, juro que eu não vou te interromper? a dor do bolso, É, né? eu fico vendo às vezes a palestra que eu dou, a gente faz aqui, eu interrompo ela várias vezes. Fala, meu amor, fala que eu não vou te... Pode continuar, meu amor. Eu acho que É, você está indo bem. tá bom. E aí, a parte seguinte, ela fala do... É bem longo esse capítulo, por falar assim, não. Fala da porta estreita. A porta Uhum. estreita é um simbolismo muito interessante, né? Porque o caminho reto, ele traz muito menos opções, porque ele é uma opção correta, né? Então, você está diante de uma situação em que você tem que ter uma decisão e uma atitude com base em moralidade, com base em ética, não são muitos os caminhos e as opções que você tem, né? No sentido da escolha certa, né? Alguém te deu um troco errado e te deu um dinheiro a mais, só tem uma única opção, Qual né? é a escolha certa, não é? A gente fica pensando. Existe, né? Existe em algum lugar escrito, esta é a escolha certa, esta é a escolha errada. Na verdade, não, né? A escolha está dentro de você, da sua consciência, não é? Sim, Eu acho que a melhor forma da gente ter essa medida do que é certo, do que é errado, é se colocar no lugar do outro. essa é a regra de ouro, Não né? é? É assim, poxa, o cara tá ali trabalhando o dia todo, coitado, sabe lá, coitado não, sabe lá o que ele já tá passando na vida, né? Naquele dia, naquela semana, e me deu um troco errado. Vamos entrar aí no seu troco errado. Caramba, será que ele vai ter que, no final do dia, ter que dar conta desse troco errado? Será que, apesar de tudo que ele deve estar passando, ele ainda vai ter que lidar com uma questão dessa de dinheiro, ter que tirar do salário dele? E aí, essa é a medida perfeita para você pensar: se eu tivesse no lugar dele, Uhum. como seria para mim, não é? Então, eu acho que já vai por Isso aí. é um exercício fantástico, você pode usar para tudo, né? Em qualquer momento você diz, não, eu estou agora, essa fila é muito grande, eu não tenho tempo para ficar na fila, eu vou arranjar um jeito de passar lá para frente. Aí você diz, e se você estivesse nessa fila, né, esperando por um bom tempo, né, porque você acha justo, você acha que se você chegou em um determinado momento, quem está na frente chegou primeiro, quem está atrás você gostaria que acontecesse isso? Você está ali quase na hora de entrar, está vendo que está quase lotando o teatro, está vendo que está quase acabando o bolo, está vendo que alguma. E aí chega alguém na sua frente e diz: não, eu não quero. Então, se eu não quero isso, eu não faço. Então, essa regra é de ouro. É, e a gente tem uma, a gente não vou dizer, não vou generalizar, né? Mas existe uma consciência coletiva, principalmente nos brasileiros, né? Dessa coisa aí que vem já há muito tempo atrás, da coisa do querer se dar bem, né? É o jeitinho brasileiro que é o mesmo jeitinho brasileiro que fez Santos Dumont, né? Fazer o 14 bis, sugeriu o relógio de pulso, que foi uma sugestão do Santos Dumont, é muito interessante. E que esse jeitinho brasileiro tem muita coisa boa, mas também é que tem aquele jeitinho que não adianta, que quebra a coisa. Mas volta a Não, é você a isso aí. palavra. É isso aí. É isso, não é? A Gil Petit está falando, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Isso é perfeito, isso é É perfeito. verdade. Né? Porque estão Por- se fazendo. Não, É fala. isso dentro da gente, né? A gente, na verdade, nós temos essa consciência. Uhum. E muitas vezes é essa coisa da escolha. O que que eu escolho? Eu escolho fazer o que eu sei dentro de mim que é a melhor coisa a fazer, ou eu vou, né, deixa pra lá, ninguém tá vendo, ou, enfim, eu acho que é isso, né? O caráter é isso, é a nossa consciência. Normalmente, quando a gente faz a palestra no centro, eu coloco uma coisa, eu parabenizo todo mundo que está ali,
porque de todas as opções para fazer numa sexta-feira à noite em Los Angeles, que é muita coisa que tem para fazer, as pessoas escolheram estar ali. Então, ali eu já reconheço em todo mundo um ato muito importante de movimento em direção à melhora, à busca de uma compreensão melhor. E ali é o típico caso da porta estreita, né? Você provavelmente recebeu um convite mais interessante, no sentido de dizer, olha, hoje tem um filme novo, hoje tem determinada festa, hoje tem tal coisa. Aí você diz, não, hoje eu vou fazer uma coisa em direção à minha, né, ao meu crescimento interior, então eu vou fazer esta parte, né? Uhum. Então essa porta estreita é, é, é um convite que a gente faz e aí a gente volta para o nosso querido OPA, né? É Uhum. quando a gente tem várias opções, né? E muitas vezes a gente se justifica, né? Lá no caso do troco errado, ele diz, não, mas eu também, essa pessoa devia ser um pouco mais atenta, ou o dono dessa loja é muito rico, aí você justifica, aí a porta larga aparece, né, justificativas, e você diz, o que é esse pequeno... Enfim, aí você faz uma... Mas a atitude certa era apenas uma, não tinha uma outra atitude certa a fazer. E muitas vezes na nossa vida são essas portas estreitas, essas decisões que estão dentro de uma consciência, dentro de uma atitude correta É. que a gente tem dificuldade E no próprio Evangelho tem essa parte dizendo exatamente isso, né? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número enverada pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer as suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É verdade. E é isso. E aí você pode colocar esses exemplos no dia a dia. Por exemplo, você recebe uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp que você tem. As possibilidades são muitas, né? Você pode criticar de várias formas, você pode olhar para aquela pessoa que está sendo objeto da mensagem, seja ela uma pessoa pública, ou seja ela alguém conhecido mais perto. Você tem várias opções de dizer, você pode julgar também, você diz, não, eu tenho a minha opinião sobre essa pessoa, e vai lá e faz um julgamento, ou você já condena, essa pessoa realmente é uma pessoa... Ou você tem uma opção de dizer, alguém mandou isso, não vou passar, segundo, vou talvez mandar para quem mandar e dizer, você já se portou na situação dessa pessoa, né? Se você sabe o que ela está passando, porque é incrível como a gente vendo uma pessoa, a gente não tem ideia do que ela está passando. É incrível, às vezes eu ouço histórias assim e digo assim, uau, é isso que essa pessoa está passando? Ou o que já passou na vida, né? E às vezes a gente tem essa tendência, né, do julgamento, né? Nossa, mas que pessoa amarga, né? Essa pessoa Nossa, não sorriu para não mim, deu um que sorriso. antipática. Pois é. Não sabe, a Vamos... gente pecou, porque a gente foi no restaurante outro dia, a atendente estava super séria, não deu um sorriso, entendeu? Mas sabe-se lá o que ela passou? Sabe-se Sabe-se lá lá, é o dia verdade. dela, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar, de novo, que essa porta larga, ela é bem Bem larga, larga mesmo. né? Quantas vezes a gente é convidado a gastar algum dinheiro com alguma coisa que a gente, na verdade, não precisa, e a gente deixa de talvez ajudar alguém e diz, não, hoje eu não vou poder ajudar essa fundação que faz um trabalho sério, ou eu não vou poder fazer isso, mas na porta larga colocou e canalizou o teu recurso em outra coisa, E né? aí a gente entra no próximo item desse capítulo, que é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É verdade, porque o culto exterior ele é muito mais fácil, né? Então eu vou dizer, o que eu vou fazer de bem? Todo domingo, a determinada hora, eu vou na missa. Se eu quiser fazer melhor ainda, eu vou em 2 missas,
né? Então Mas você se eu for à missa e colocar lá no saquinho o meu, né, a minha contribuição, eu já estou liberada para a semana toda. já fiz toda a minha reforma íntima e tô aí. E a história não é essa. A história não importa, né, o que você faz, né? Você obviamente você pode ir nesse templo, qualquer que seja, até porque esses lugares eles são muito protegidos e preparados. Eles estão ali. Existem o lado espiritual e Chico Xavier colocava isso muito lindamente, né? Ele descreveu em algumas vezes o que, que ele via, por exemplo, numa igreja, que era o lado espiritual muito bonito, porque tinha uma série de espíritos trabalhando naqueles que iam naquele lugar. Eram espíritos elevados que para eles não importava a forma que entrava, como entrava. Aquela falange que atinge um certo nível de auxílio espiritual, ela pode estar num centro espírita, ela pode estar no centro de Umbanda, ela pode estar Numa igreja numa igreja católica. católica, numa igreja evangélica, porque quem está ali em cima, ele sabe que não importa a forma, onde você chegou, para chegar até Deus, você chegou naquilo que você Isso, e conhece. sem julgamento, né? Então quando a gente falou da missa, sem absolutamente julgamento nenhum com relação, né, a qualquer igreja, a qualquer forma de expressão, né, do divino. E tá Aham. tudo certo, né? O que a gente está falando é Forma dessa, exterior de Uhum. fazer as coisas. Dessa coisa, né, vinda de fora e não esse encontro do dentro, né, de dentro com o que está sendo oferecido de fora, né? Né? Então, essa coisa do Senhor, Senhor, que coloca aqui, é que foi da boca para fora. Sabia Jesus, ao passar essa parábola, que aqui eles estavam falando de Senhor, Senhor, porque estavam enfrentando as consequências dos atos anteriores. As consequências são ensinamentos, né? Quando você faz a prova de matemática e não estudou muito, a nota baixa é um lembrete de dizer, olha, você precisa voltar à lição, você precisa aprender a lição, porque na vida você vai precisar desse raciocínio, desse entendimento, e a gente está te dando uma nota baixa como seu lembrete de que você não passou, não estudou e não se E dedicou o você precisa suficiente. fazer um esforço. Você vai precisar novamente passar por isso. Então ali não é a punição, você está sendo, olha, você precisa disso. E as lições que a gente recebe na vida são lições que a gente precisa, são lições que limitam o nosso egoísmo, que limitam a nossa impaciência, que trabalham nessas situações para que a gente melhore. Então, assim, perdemos a paciência, o que vamos receber de próxima lição? Não é o convívio com Gandhi e não é o convívio com Maria Teresa de Calcutá. Vai ser um parente difícil, vai ser um chefe mais é, excêntrico, vai ser uma situação que você vai dizer, caramba, o que é que estão me ensinando porque eu só encontro chefe desafiador ou todo meu vizinho é desafiador. Olha, o trabalho é interno, o trabalho é só paciência. Então não diga ali, Senhor, Senhor, me tire, não vá na igreja pedir, Senhor, Senhor, me tire o meu chefe. Pode até tirar. Olha, o seu gerente foi transferido e agora chegou um novo gerente. Adivinha como é que é esse gerente novo? Se prepara. Estamos Entende? melhorando, né, meu amor? Já saímos do parente difícil, né? Porque eu estou tentando evitar o parente difícil, que algum parente meu deve estar pensando, vem cá, quem é que você está pensando? De quem é que você está A falando? Ju Petit falou aqui uma coisa de uma entrevista do Paulo César Frutuoso, que ele fala sobre a cura enquanto estamos nos ambientes espirituais. Deve ser interessante, a gente vai dar uma O Paulo olhadinha. Frutuoso, ele é absolutamente perfeito. Ele é Perfeito. quase perfeito, ele está em processo de perfeição. Mas ele é um médico cirurgião que trabalha no Frei Luiz. A história dele é absolutamente fantástica, porque ele é um profundo estudioso, ele é um médico cirurgião categorizadíssimo e já escreveu, creio que, mais de 5 livros. E ele coloca essa questão, né, que todos tivemos em algum momento, que é o lado espiritual
da medicina, né? Então ele relata que ele conhece, ele não é médium, pelo que eu entendo, ele não é médium vidente numa cirurgia, ele não tem essa, essa capacidade, embora na intuição de que ele está fazendo na cirurgia, ele sabe que muito é guiado pelos médicos espirituais, mas ele Uhum. tem médicos e que pedem para não revelar o nome, porque diz, olha, se souberem que eu vejo isso numa cirurgia, então o médico entra numa cirurgia e ele relata que existem muitas vezes mais médicos no mundo espiritual, do lado espiritual, naquela cirurgia, do que os próprios médicos encarnados, né? Então, e diz que existem alguns médicos encarnados, e uma médica em específico, que ela tem uma visão do corpo humano que ela falou, eu não posso revelar isso para ninguém, porque se eu disser que o que eu estou vendo aqui, vão me dizer que eu sou uma pessoa em desequilíbrio. Então, esse lado espiritual ele está em todas as partes, mas aí o Paulo Frutuoso coloca essa bênção de estar do outro lado, e ele é um médico com a porta lá, com a porta estreita, desculpe. Ele está ali fazendo o trabalho dele, mas compreendendo o lado espiritual Uhum. e fazendo muito bem. Obrigado, Petit. E agora, o que a gente fala aqui? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. É verdade. Você tem alguma coisa que você quer começar a falar sobre isso? Não, a gente pode ler uma parte, né? Você marcou alguma coisa? Eu não marquei, não marquei nada aqui, e você quer ler alguma coisa, mas a gente pode falar um pouquinho, né? Porque essa questão de muito se pedirá a quem muito recebeu, é aquele princípio que eu lembro agora de Jesus ali na cruz, ele dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então a ignorância, quando a gente ignora, há uma compreensão por ignorar. Né? Você diz, olha, eu não sabia que existia essa mensagem, eu não sabia que existia essa regra, eu não sabia que existia tal coisa. Mas quando você começa a conhecer isso, então hoje a gente está falando aqui, olha, a porta estreita, vão existir escolhas que são escolhas erradas, elas são muitas as delas que acontecem, mas e se você não conhece e você passa a conhecer, o que vai acontecer? A próxima situação em que você tem uma atitude, vai ser pedido de você que haja de acordo com aquela noção de ética, de moral que você adquiriu. Uhum. Então, cada vez mais, se você mais conhecer, cada vez mais vai ser solicitado. Então, vai ter alguma situação que alguém vai falar alguma coisa, você diz, olha só, deixa, né, se você tiver algum conselho para dar, algum ensinamento para dar, algum exemplo a dar, vai ser exigido de você. E cada vez mais a espiritualidade vai olhar para quem que eu vou olhar para que, através do seu exemplo, pessoas possam agir. Através da sua palavra, pessoas possam melhorar. Então, vai ser aquele que mais sabe. Faz parte da evolução, né, espiritual de cada um, na verdade, né? Então, quanto mais consciência, estou aqui hoje na consciência, quanto mais consciência a gente tem do nosso papel aqui nesse mundo, do que a gente não veio só a passeio, né? A gente não veio só experimentar as maravilhas que é sentir um cheiro de um cafezinho de manhã, a gente não veio só experimentar essas coisas, né, da carne, né, físicas, mas a gente está aqui para melhorar, para evoluir cada vez mais. Então, quando a gente entra nesse caminho e começa a escolher as portas mais estreitas, a gente está sendo cada vez mais, mergulhando cada vez mais nesse autoconhecimento, nessa forma de lidar com essa nossa realidade de uma forma mais espiritualizada. E aí nós estamos cada vez mais preparados, não é? Atraímos mais e mais pessoas que precisam dessa nossa consciência, não é? E quanto mais a gente está aberto para essa nossa missão, né?
nós estamos desenvolvendo ainda mais, nós estamos melhorando ainda mais. Então, quando diz aqui, muito se pedirá àquele que muito recebeu, às vezes a gente não se percebe recebendo tanto assim, mas se vê numa posição de muita demanda, pessoas estão cada vez mais se aproximando de você, cada vez mais fortalecendo essa sua sensação de que eu tenho algo a mais para fazer nesse mundo, É né? verdade. E posso falar? Pode? E aí eu lembrei da história de Gandhi, né? Gandhi, quando ele, certamente na programação espiritual dele, ele já tinha desenvolvido uma paz interior muito profunda e foi colocado numa missão gigantesca, que era a libertação da Índia através do movimento pacifista. Então, esse que estava lá no mundo espiritual, se preparando, a capacidade de compreensão dele de como ser pacífico e trazer, através da não violência, uma mensagem de mudança, ele tinha uma compreensão gigantesca. E aí foi pedido para ele muito. Existe o caso muito significativo do Gandhi andando na rua e um policial foi e o agrediu. E ele caiu no chão, ele se levantou sem nenhuma reação de violência e aí continuou a caminhar. O soldado novamente o agrediu, ele novamente caiu no chão e ele levantou e continuou a caminhar. E o soldado perguntou para ele: quem foi que lhe ensinou a ser tão covarde e não reagir a uma agressão como essa? Você está sendo covarde. E aí Gandhi, na autoridade, você imagina o que é a autoridade espiritual e moral de um Gandhi, que você olha, ele apontou no crucifixo do guarda e diz: quem me ensinou isso foi esse que está no seu crucifixo. E isso tomou, e foi relatado isso, foi tomado esse guarda de uma vergonha tão grande que ele caiu em choro compulsivo. Porque aquela missão gigantesca que tinha Gandhi, e ele mostrou nesse momento. Mas a gente não precisa pensar que somos Gandhi e só vamos fazer isso, né? Vai ser naquela. Não vou falar do parente difícil, mas quando receber aquela ligação mais que você quer evitar, porque você sabe que aquela pessoa vai te expor um problema, ela te procurou por alguma razão. Muitas vezes ela ouviu que você é uma pessoa com muita paciência, que você é uma pessoa amorosa, e ela não tinha mais ninguém para ligar. Então ela ligou para você. Então avalie essa questão de que quando você recebe hoje, se você sair desse encontro dizendo: puxa, que bom, eu sou uma pessoa que estou trabalhando a minha paciência, que legal. É muito provável que você vai receber algum tipo de contato em que essa paciência, se ela foi realmente desenvolvida, ela vai ser colocada a serviço, porque o Criador se utiliza de nós para fazer o bem. Ele podia muito bem fazer, bom, que faça-se isso, que faça-se aquilo, que faça... Não, ele diz: qual é o irmão, qual é o filho meu que já conseguiu um determinado nível de entendimento que eu vou pedir através dele fazer o que tem que ser feito. E aí a gente volta para aquele conceito que a gente comentou anteriormente, né? Do já fiz a minha parte, já lidei com essa pessoa difícil, encerrou aqui o meu contrato com o divino, né? E na verdade não é assim, né? A gente está se evoluindo cada vez mais para que a gente possa contribuir cada vez mais. E é isso, né? A demanda vai começar a aparecer mais e nós estamos preparados, não é? Não é, abrir mão do seu bem-estar, não é abrir mão, né, do que é o seu limite, não é? A gente precisa também entender que existe o lado saudável, né, da gente fazer o bem, ajudar o outro, claro, né? Isso faz parte da nossa evolução.
mas a gente precisa também ter o autocuidado. A Com gente também tem certeza. que ouvir o que está sendo bom para você, o que está sendo tóxico para você e o que você pode fazer de melhor para isso, né? Perfeito, meu amor. Nós chegamos aqui no nosso momento 35 minutos. O tempo Buscamos, passa rápido. buscamos ficar em 30 A casa está minutos. cheia, muito obrigada pela sua companhia. A Rosane trouxe a mãezinha dela para Opa! assistir. Todo mundo aí que Rosane, está. falei de você ontem no casamento também. Mas não botei seu nome, falei uma amorosa terapeuta. Olha, muito obrigada. Que essa semana seja uma semana leve para vocês, que todos tenham muita segurança, apesar da alegria do carnaval, que a gente sente muita vontade de estar também aí curtindo com vocês. Eu sei que tá calor, né? Meu Deus do Mas céu. que tenham uma semana com segurança, uma semana de alegria, uma semana de leveza, e a gente se vê na semana que vem, É não é? verdade. Tá bom? Gostaríamos de agradecer, então, pega seu copinho de água. É sempre bom ter o seu copo d'água disponível, não é? Para que essa água seja abençoada, ela seja fluidificada e que ela se torne a nossa medicina sagrada, não é? Então agradecemos os nossos mestres, agradecemos o Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos acompanhou nessa live, e que todas essas reflexões sejam utilizadas no seu dia a dia, e que as palavras de Jesus sejam aplicadas, né, na nossa vida. Muita gratidão. Excelente domingo para E vocês. se você sentir que essa é uma live positiva, né, que vai poder contribuir com alguém que você conheça, E depois a gente passa essa mesma live para o o YouTube, o mestre, compartilha, em outras palavras, que convida. às vezes é mais fácil passar pelo YouTube, né? Isso Nem aí. todo mundo tem um Instagram, e aí manda por WhatsApp, dê de presente, se você acha que vale a pena, as nossas palavras e a sua boa energia, tá bom? Fiquem com Beijo, Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.